Beleza, vamos lá então. Progressões. Escreve o seguinte sobre a matéria de progressões. Antes ainda de ser específico na progressão aritmética e na progressão geométrica. Progressões são sequências numéricas. São sequências numéricas que obedecem a um padrão lógico de formação. São sequências numéricas que obedecem a um padrão lógico de formação. Ponto final. Tá? A progressão aritmética e a progressão geométrica vai se encaixar nesse padrão lógico que a gente vai ver e vai estudar com detalhes. Mas eu queria só abrir aqui, ó, um padrão lógico de formação. Eu queria abrir, por exemplo, essa sequência aqui que eu sempre uso como exemplo, para abrir bem a mente de quem pensa em apenas progressão aritmética e geométrica. Aqui, ó, Estevam. Olha essa sequência aqui. Sequência numérica. É uma progressão aqui. É uma sequência aqui. Você precisa descobrir qual é o padrão lógico de formação para saber quem é o próximo elemento, qual é o valor de x. É uma questão clássica para concurso, para teste psicotécnico, que ela vai falar de raciocínio lógico matemático aqui. Alguém aí de casa lembra? Já sempre uso esse exemplo aqui, né, nas minhas aulas de PA e PG, antes de começar. Alguém lembra aí? É 200. Tem um padrão? Tem um padrão. O padrão aqui é o seguinte, gente, presta bem atenção. Eu tenho uma sequência de números que são todos escritos com a letra D de dado. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Quem é o próximo? 200. Então, é uma sequência que obedece a um padrão lógico de formação. Eu quero que você entenda de maneira bem abrangente isso aí, porque você pode se deparar com esse tipo de situação. Mas aí a gente vai ser específico em dois tipos de progressão. Quais são os dois tipos? A progressão aritmética e a progressão geométrica. Vamos começar, então, com a progressão aritmética. A gente geralmente chama de PA, né? Para ser mais simplista aí. Economizar tempo, palavra. PA, progressão aritmética. Que tipo de sequência é essa? Qual é o padrão lógico que tem numa progressão aritmética? É toda sequência numérica em que, olha só, é toda sequência numérica, progressão aritmética. É toda sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante. É toda sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Ponto. A essa diferença, continuando, a essa diferença chama-se razão da PA. A essa diferença chama-se razão da PA. Olha só aqui o nosso exemplo. Um exemplo aqui de uma progressão aritmética. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Qual é o padrão lógico de formação aqui? Eu tenho uma progressão aritmética de razão 3. Então, para eu achar o termo consecutivo, o sucessor, eu vou sempre somar 3 ao antecessor. Então, se eu quiser saber o sucessor de 17, eu tenho que pegar o 17 e somar o quê? 3. Que está aumentando aqui de 3 em 3. É uma PA crescente de razão 3. Então, o próximo termo será 20, depois 23, 26, 29, e assim eu vou somando 3 e formando os próximos termos. Como é que eu descubro a razão? Então, a razão, por favor, isso é importante. Eu tenho que escolher
quaisquer 3 termos consecutivos, para garantir que é uma progressão aritmética ou que é uma progressão geométrica. Pelo menos 3. Pode ser os 3 primeiros? Pode. Pode ser os 3 últimos? Pode. Pode ser qualquer 3 termos. Vou pegar aqui no meio só para você não ficar aqui sempre... tem que ser os 3 primeiros. Não. 3 termos consecutivos. Então, a razão vai ser assim. Ó. Você vai pegar o sucessor menos o antecessor. Ou seja, nesse caso aqui vai ser 14 menos 11. Tem que ser igual ao 11. Quem é o sucessor do 11? 8. As duas diferenças, as duas razões, tem que ser igual para poder ser chamado de razão da PA. Quanto é 14 menos 11? E quanto é 11 menos 8? Então, realmente, a razão é 3. Eu tenho uma PA de razão 3. Beleza? Por que é importante você... Eu estou chamando a atenção nos detalhes. É o sucessor menos o antecessor. Porque eu poderia ter essa PA aqui, ó. Qual é a diferença desta PA para aquela PA? Tem uma razão. Decrescente. Uma crescente, outra E a decrescente. mesma lógica dessa daqui. Só que lá, em vez de estar aumentando, lá está o quê? Como é que eu descubro a razão? Porque é isso que vai mudar. Por favor, é esse o detalhe que eu quero que você preste atenção. Escolhe aí 3 termos consecutivos. 10, 8, 6, vai pegar os 3 primeiros. Pode ser. A razão, não esqueça que para calcular a razão, você tem que pegar o sucessor menos o antecessor. No caso aqui, vai ser 6 menos o 8. Isso tem que ser igual a quanto? 8. Tem que ser igual a 8 menos 10 para poder a gente dizer que é uma PA. Quanto é que dá 6 menos 8? Menos 2. Quanto é que dá 8 menos 10? Menos 2 também. O que foi que mudou? Qual é o grande detalhe? A razão aqui é 3. A razão ali é menos 2. Aqui eu tenho uma razão positiva maior que 0. E ali eu tenho uma razão negativa menor que 0. Aqui eu tenho uma PA crescente. Ali eu tenho uma PA decrescente. Isso já nos leva, então, a entender que eu tenho 3 tipos de progressão aritmética. Eu tenho a PA crescente. Quando é que ela é crescente? Quando a minha razão é maior que 0, ou seja, positiva. É o caso aqui, ó. Os termos estão aumentando. Eu posso ter uma PA decrescente. E quando é que ela vai ser decrescente? Quando a minha razão for menor que 0, for negativa. E aí eu terei termos diminuindo. E eu posso ter ainda uma PA constante. Quando é que uma PA é constante? Quando ela nem é crescente, nem é decrescente. Ela nem aumenta, nem diminui. Ela é constante. Isso vai acontecer quando a razão for igual a 0. Exemplo. 2, 2, 2, 2. Nem aumenta, nem diminui. Quanto é que é a razão aqui? 0. 2 menos 2. 2 menos 2. A razão é 0. Então, tem que ter esse conceito aqui na cabeça. Tranquilo até aqui? Bem simples, né? Isso é só o começo da matéria. Vamos lá. Aí. Dando continuidade aqui, então, o que é que a gente precisa ver agora? Já que a gente entendeu o que é uma progressão aritmética, né, onde eu tenho a diferença entre os termos consecutivos constantes, e eu preciso, então, entender que para achar cada termo, eu vou somar essa razão, mesmo que essa razão seja negativa, é importante entender isso. Ó. Quem é que vai ser o próximo termo? 0 somado com menos 2. Vai dar quanto? Menos 2. 6 somado com menos 2 vai dar 4. Então, eu somo a razão, mesmo que ela seja negativa. Nesse sentido, a gente chega aqui no que nós chamamos de termo geral. Termo geral da PA. Ou seja, o AN, seja esse termo qual for. Então, aqui eu tenho ó, o primeiro termo, o segundo, o terceiro. A gente vai chamando aqui de A1, seria o primeiro termo. A2, A3, A4. Imagina que eu preciso saber quem é o último termo, se for uma sequência finita, né? Ou seja, eu quero saber quem é o A100, o A1000, o AN, qualquer que seja ele. Essa é a ideia. A gente vai partir, então, do raciocínio lógico da formação da PA, que é o quê?
somando a razão a cada termo e vou achando o sucessor. Então, nesse sentido, para a gente não decorar a fórmula, eu posso jogar a fórmula aqui direto. Mas eu vou tentar fazer você entender aqui, ó. A partir do primeiro termo, eu acho o segundo. Quem é o segundo, que é o sucessor do A1? Vai ser o A1, que é o antecessor dele, mais a razão, mesmo que essa razão seja negativa, ok? Então, nesse sentido, quem vai ser o A3? Vai ser o antecessor dele, que no caso, o sucessor de A3 é A2, não é? O A2 mais a razão. Não, não tá certo. É o antes dele. Quem é o antes dele? O A2, mais a razão. Só que a partir daqui eu já começo... Isso. Para achar o sucessor, eu pego o antecessor e somo a razão. Agora, a partir daqui, eu já posso fazer uma substituição. Eu já posso pegar esse A2 e substituir por quem? Ó, o A2 quem é? É o A1 mais a razão. Nesse momento, então, eu posso dizer que o A3 vai ser igual a, no lugar do A2, A1 mais a razão, só que aqui eu tenho mais R. Conclusão, A1 mais quanto? R mais R, 2 vezes R. E aí, vamos observar o que é que vai acontecer. A gente vai ter uma dedução lógica aqui. Eu não vou usar a indução finita, porque vai perder tempo, mas a gente pode ter a indução lógica rapidamente para perceber o que é que vai acontecer. O A4, você concorda que é o A3, que é o antecessor dele, mais a razão. Não é verdade? Porém, a gente já sabe quem é o A3. Quem é o A3? Olha aqui em cima, quem é o A3? A1 mais 2R. Não é isso? Substituindo aqui. Tranquilo aí, Gustavo? Quem é o A3? A1 mais 2 vezes R. Só que tem um mais R aqui para a gente somar. Quem é que vai ser o A4 finalmente? A1 mais 3 vezes R. A galera de casa está acompanhando aí comigo esse raciocínio? Sim. Então, Sim. vamos já tentar deduzir, para não passar a noite toda escrevendo o termo aqui e a gente perder tempo. Vamos tentar entender agora qual é a relação que nós temos aqui. Eu quero saber quem é o AN, qualquer que seja esse N. Bom, o N é o termo que eu quero achar. Então, aqui é o quarto termo. Aqui é o terceiro, aqui é o segundo. Por favor, preste atenção. Em todos eles, seja ele qual for, eu tenho sempre a presença de quem aqui? A1, A1. Sempre vai ter o valor de quem? A1. Portanto, independente de quem seja o N que eu quero encontrar, eu vou precisar saber quem é o A mais alguém. É óbvio que é a razão. Agora, quantas vezes a razão? É essa relação que você precisa lembrar. Olha só, aqui é 2. Quem é o multiplicador da razão aqui? 1. Aqui é 3. Quem é o multiplicador da razão aqui? Multiplicador da razão. No 4, quem é o multiplicador da razão? 3. Consegue deduzir qual é a relação? Quem é que vai aqui multiplicar o R? O antecessor do N. Ou seja, vai ser o N que está aqui, menos 1, vezes a razão. Isso aqui é o que nós chamamos de termo geral. Eu quero achar qualquer termo da razão, por mais distante que ele esteja, eu vou direto aqui. Ó. Eu preciso saber quem é o primeiro termo e quem é a razão. Aí eu quero saber o milésimo. Vai ser o A1, 999 vezes R. Aí eu quero saber quem é o trigésimo. Aqui é 30. 30 menos 1 vai ser o quê? 29 vezes a razão. Tranquilo até aí? Bem fácil. Então, anota rapidinho para a gente continuar. Bom, gente, estamos representando aqui uma sequência de termos de uma progressão aritmética. E vamos agora aqui registrar as duas propriedades que vão reger as relações entre os termos de uma progressão aritmética. Isso aqui é fundamental para a gente, então, entender essa formulazinha aqui, ó, desenvolvida por Gauss por volta de 10 anos de idade, baseado nessas duas propriedades aqui. Primeira propriedade. Por favor, escreve aí, então. Pera, tipo, o cara ele tinha 10 anos? O cara tinha 10 anos? Primeira propriedade. A soma entre dois termos equidistantes
a soma entre dois termos equidistantes é sempre igual. A soma entre dois termos equidistantes é sempre igual. Beleza? Essa daqui que é a base para a gente desenrolar isso aqui. E a segunda propriedade, que a gente vai usar daqui a pouquinho mais à frente. Segunda propriedade, coloca assim. Ó. Qualquer termo médio é a média aritmética dos termos equidistantes. Qualquer termo médio é a média aritmética dos termos equidistantes. Ponto final. Essa é a nossa segunda propriedade. Vamos explicar aqui as duas para a gente poder vir para a soma dos termos. Preste atenção mais uma vez. A primeira propriedade está dizendo o seguinte: termos equidistantes significa assim, ó, o primeiro do começo com o primeiro do fim. Ou seja, o primeiro e o último. São termos equidistantes. A gente está aqui nas pontas, ó. Ok? Esses equidistantes é em relação ao quê? Ao centro. Então, o primeiro e o último. Significa que se eu somar o primeiro com o último, vai ser exatamente igual a eu somar o quê? O segundo com o penúltimo. Ou seja, o segundo do começo com o segundo do fim. São equidistantes. Então, isso aqui é igual a eu somar o A2 com o AN menos 1. Assim como será igual a somar o A3 com o penúltimo. Então, o antepenúltimo, né? A3 mais AN menos 2. E assim, ó, infinitamente isso vai acontecer. O A4 com AN menos 3, o A5 com AN menos 4. Então, os termos equidistantes, a soma deles ela é sempre igual. Isso vai ser fundamental para a gente. Tranquilo? E a segunda propriedade está falando o seguinte, ó, qualquer termo central, qualquer termo médio, termo central ou termo médio é a mesma coisa, tá? Agora, perceba que só existe termo médio se a quantidade de termos que eu tenho é uma quantidade ímpar. A gente já viu isso no módulo 3 nas aulas de estatística, quando a gente foi estudar mediana. Só existe termo médio se eu tiver uma quantidade ímpar de termos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é qualquer termo médio será a média aritmética dos termos equidistantes. Então, imagine uma sequência mais ou menos assim. Ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Vou pegar 10 aqui só para a gente tentar enriquecer melhor o exemplo. Imagine que eu pego aqui o 6, o A6. O A6, ele é o termo médio, ele é o termo central em relação a quem? Em relação ao A5 e o A7, por exemplo. Ele está no centro dessa distribuição dos três termos. A5, A6 e A7. O A6 está no meio. Então, quer dizer que o A6 vai ser a média aritmética entre o A5 e o A7. A média aritmética a gente soma e divide pela quantidade, que no caso aqui são 2. Mas do jeito que ele está no centro da distribuição entre o A5 e o A7, ele também está equidistante, ou está no centro, em relação ao A4 e ao A8. Sim ou não? Isso, inclusive, vai ser exatamente igualzinho a eu pegar o A4 mais o A8 e dividir por quanto? Por 2 também, porque são dois números. Ou ainda, vou ter que apagar esse aqui, está bonitinho, mas vou ter que apagar. Ou ainda, eu posso dizer que vai ser a média aritmética entre os 4, ou seja, A4 mais A5 mais A6 mais A6 não, A7 mais A8. Só que agora isso tudo dividido por quanto? Por 4. O termo médio, o termo central, será sempre a média aritmética dos termos equidistantes, sejam eles quais forem ou quantos forem. Deu para entender?
Só que você tem que lembrar que a média aritmética você vai dividir pela quantidade de parcelas que você pegar. Quando eu peguei 2, eu divido por 2. Quando eu peguei 4, dividi por 4. Sacou aí? Beleza? Vamos então agora para a demonstração aqui rápida da soma dos termos de uma PA, seja ela qual for. Para a gente ilustrar isso aqui melhor, nós precisamos entender o problema pelo qual o Gauss passou. Ele foi impelido, né, a descobrir qual era o valor da soma de todos os números naturais não nulos de 1 até 100. Não sei se todo mundo está enxergando aí em casa, mas é de 1 até 100 aqui. Dá para enxergar o cantinho do quadro? Não, né? Cortou no 98. Cortou no 98? Deixa eu jogar aqui no centro, então. É importante entender isso aqui. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem e que ajuda a entender exatamente o que é que está acontecendo aqui. Vamos lá. 49, 50, 51, 52, e aí vai. 98, 99 e 100. Olha só. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15 mais 6, 21, mais 7, 28. Conseguiram entender o que é que ele teve que fazer? Beleza. Então, eu tenho a soma aqui de 100 parcelas. Correto? Aí o pessoal de casa está entendendo o exemplo? Sim. Tá. Vocês concordam que eu tenho a soma de 100 parcelas de uma progressão aritmética de razão 1? É uma PA crescente de razão 1. A diferença de um para o outro é sempre 1. Então, eu tenho uma PA. Beleza? Primeira propriedade. Não fala que a soma dos termos aqui distantes é igual? Isso quer dizer que se eu somar o número 1, que é o primeiro número aqui, com o último, vai dar quanto? 1 mais 100. 101. É a mesma coisa que eu somar o 2 mais o 99, que também dá quanto? E é a mesma coisa que somar o 3 mais o 98, que também dá quanto? 101. E se eu for fazendo isso, ó, os termos aqui distantes, eu vou chegar aqui no meio, eu vou somar 50 mais 51, que também vai dar quanto? 101. Correto? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Ele queria somar as 100 parcelas. 100 parcelas. Ele pegou o seguinte, o primeiro mais o último. 101. Quantas parcelas nós temos? Nós temos 100 parcelas? Sim ou não? Mas olha só, no momento que eu associei duas parcelas em uma, eu juntei duas em uma, eu reduzi a minha quantidade de parcelas de 100 para quanto? Para 50. Para 50 parcelas. Eu não estou juntando a primeira com a última, a segunda, todas. Ah, sim. Eu tenho, olha, quantas parcelas de 101? 50 parcelas de 101. Eu não tenho 100 parcelas, eu tenho 50. E 50 é 100 dividido por 2. Sim ou não? Beleza? Sim. Isso aqui vai dar o quê? 101 vezes 50, que vai dar exatamente quanto? 5 vezes 101 dá 505, com 0, 5.050, a soma das 100 parcelas. Então, transformando isso aqui, olha, na soma dos N termos, ali é 100, mas serve para qualquer PA com qualquer quantidade de termos. O que é que eu tenho? Eu tenho o primeiro mais o último, ou seja, o A1 mais o AN. O último termo é o AN, seja ele qual for. E isso aqui vai ser multiplicado por quanto? N sobre 2. Lembrando que o denominador aqui, ó, é 1. Quanto é 1 vezes 2? Então, você vai encontrar em qualquer livro essa fórmulazinha aqui, ó. Soma dos N termos é o A1 mais o AN. Lembrando que o AN é A1 mais N menos 1 vezes N, tá? Multiplicado por N, que é a quantidade de parcelas, tudo isso dividido por 2. E aí, temos aqui a soma dos N termos de uma PA. Tranquilo, pessoal? Essa fórmula aí De de boa. A igual a 1 mais N menos 1 vezes razão é para você encontrar qual é o termo. Isso. Aí, isso daí é para você encontrar a soma. Primeira questão, então, questão número 6, uma questão da Mackenzie, fala assim, ó.
Numa sequência aritmética de 17 termos, sabe-se que o A5 é 3 e o A13 é 7. Então, a soma de todos os termos, ou seja, a soma dos 17 termos vai ser igual a quanto? Então, a gente, óbvio, né, vai ter que lembrar que a soma dos 17 termos vai ser igual ao A1 mais o A17. Vezes 17, que é a quantidade de termos, vezes N sobre 2. Não é assim? Então, é óbvio que para a gente achar a soma, eu vou ter que achar aqui, em princípio, o A1 mais o A17. Eu teria que achar, então, o 17, o A1 eu não sei quem é também, para poder conseguir. Tem duas maneiras de resolver essa questão, gente. Uma forma, que é o que eu vou usar na 13. Para você achar a razão, preste atenção no bizu, hein? Está gravando, né? Para você achar a razão no APA, é só você pegar os dois termos que ele deu, ele sempre vai dar dois termos, ó, pelo menos, e subtrai um do outro. Você acha direto a razão. Quando eu acho a razão, eu acho o A1. Porque eu sei que, por exemplo, aqui não é A5, eu estou falando assim porque eu não vou resolver assim, que é uma maneira mais rápida. Quem é o A5? É o A1 mais 4R. Como eu sei quem é R, aí vai ficar 1 mais 4 vezes esse número, igual a 3. Aí eu vou achar o A1. Depois que eu achei o A1, eu acho o A17. Por quê? Porque o A17 é o A1 mais 16 vezes R. Eu tenho o A1, tenho a razão, eu acho o A17. Aí eu somo o A1 com o A17. Isso aqui vai ser divisível por 2. E aí, multiplica por 17, achei a soma. Essa é a maneira mais difícil, mais trabalhosa. Por isso que eu só expliquei por alto. Não vou me ocupar em fazer agora desse jeito. Tá? A gente pode até... Eu posso até gravar uma resolução dessa forma aqui, se você quiser. Se alguém pedir, eu faço. Mas eu quero que você preste atenção nas propriedades. É isso que ajuda. Olha só que legal. Eu vou escrever aqui para você visualizar o que está acontecendo. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Agora vamos lá. A13, A14, A15, A16 e A17. Correto? Não é isso? A gente precisa saber quem é A1 mais o A17. Não é isso? Porém, tem uma propriedade que você escreveu aí, que a soma dos termos equidistantes ela é sempre o quê? Igual. Isso quer dizer que o A5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Significa que o A1 mais o A17 é exatamente igual ao A5 mais o A13. Para que eu vou perder tempo achando a razão, achando o A1, se o que eu quero é essa soma? E essa soma eu tenho aqui no momento que eu tenho que o A5 é 3 e o A3 é 7. Então, quem é A1 mais 17? 10. Então, se isso aqui ó, é igual a 10, eu venho agora na soma dos... Vou fazer aqui embaixo, né? A soma dos 17 termos vai ser simplesmente 10 no lugar de A1 mais 17, vezes 17 dividido por... Dá para simplificar quem? O 10 por 2. Sobra quanto? Quanto é 5 vezes 17? 85. Qual é a alternativa da questão número 6? B de bola. A galera de casa conseguiu acompanhar? Sim, Tranquilo aí, Maria, conseguimos. Gustavo? Beleza, Estevam? Todo mundo aí, então? Maravilha. Ok. Então, fazendo a número 13, como eu já tinha feito comentário, né, a respeito dela na 6, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, achar a razão, que é só o que ele pede. Eu vou precisar achar a razão na número 6 para fazer da outra forma. Então, como é que eu acho a razão se eu tenho dois termos quaisquer? Basta você fazer a subtração de um pelo outro. Ou seja, se você fizer aqui A9 menos A4, você vai achar direto a razão. Porque A9 menos A4 significa 113 menos 8, correto? Mas para achar a razão, você vai ter que transformar isso aqui. Ó. Quem é A9? Usando o termo geral. A1 mais 8 vezes R. Sim ou não? Menos
Quem é A4? A1 mais 3 vezes R. Agora, por favor, não esqueça de fazer isso. Parênteses. Quanto é 113 menos 8? 105. Agora sim, a gente vai para o jogo sinal. A1 menos A1 vai dar o quê? 8R menos, porque menos com mais dá menos. Menos 3R. 5 vezes a razão é igual a 105. Qual é a razão? 105 dividido por 5 dá quanto? 21. Então, a razão é 21. Qual é o gabarito aí da questão 13? Letra B também. B de bola. Professor, Pois não. todas as vezes eu vou poder fazer essa subtração entre Para um achar a termo razão, e outro? sim. Se você está em uma progressão aritmética, para achar a razão, você subtrai um termo menos o outro, substituindo aqui no termo geral, que você sempre vai achar a razão. Sempre. Tá bem, obrigada. 7. Um pai fez depósitos mensais na caderneta de poupança de seu filho. No primeiro mês, o depósito foi de 10, no segundo de 15, no terceiro de 20. E assim por diante. Feito o 24º depósito, o total depositado por ele era de quanto? Perceba que ele não pediu juros aí não, é só a soma dos depósitos. Sim ou não? Olha, eu já matei a soma dos depósitos. Por que é a soma? Feito o 14º depósito, o total depositado. O total depositado é a soma de tudo que ele depositou. Ou seja, 10 mais 15 mais 20, até o 24º termo da nossa PA. Aqui sim, aqui diferentemente da questão número 6, eu não tenho termos aqui distantes. Aqui eu tenho a sequência e eu só tenho os 3 primeiros. Então, para eu achar a soma dos 24 depósitos, diferentemente da questão 6, repito, eu vou ter que realmente fazer o seguinte, ó, somar o primeiro depósito, que foi de R$10, mais o 24º depósito, que eu não sei ainda, vou ter que achar. E isso aqui eu vou multiplicar por quanto? 24, que são 24 depósitos, 24 parcelas, tudo isso dividido por... É óbvio, né? Eu já vou poder simplificar o 24 por 2, que vai dar 12. Eu tenho o A1, mas o 24º eu não tenho. O A1 é 10. Quem é o 24º depósito? Como é que eu vou achar o 24º depósito? O A24. É igual a 1 mais 23 vezes a razão. O fato é que a gente sabe quem é o primeiro termo e sabe quem é a razão. Sim ou não? Quem é o primeiro termo da nossa PA? 10. E a razão? Quanto é que é a diferença aqui entre eles? 5. Então, o nosso 24º depósito vai ser igual a 10, que é o primeiro termo, mais 23 vezes 5. Isso vai ser igual a 10 mais... Quanto é 23 vezes 5? 115. Ou seja, o 24º depósito vai ser igual a quanto? 125. Acabou. Aí a gente volta agora para a soma das parcelas de novo. A soma das 24 parcelas vai ser igual a 10 mais 125. Tudo isso multiplicado por quanto, gente? Por 12, ó, porque eu já simplifiquei o 24 por 2. Resumindo, 135, sim ou não? Vezes 12. Quanto é que é 135 vezes 12? 1.620. Qual é a alternativa correta? Nossa, só sai letra B aí, é? Letra B. Vamos lá, então, para a gente finalizar a nossa última parte da teoria de progressão aritmética. Nós vamos agora nos ater a inserir, a interpolar meios aritméticos. Inserção de meios aritméticos é a mesma coisa que interpolação. É entre polos, né? Interpolos. Dentro de dois polos, dentro de dois extremos. Eu tenho aqui, olha, uma PA, onde eu tenho o primeiro termo e tenho o último termo.
nós queremos inserir aqui no meio desses dois extremos, no meio desses dois polos, N termos. E vai estar no meio deles dois. Por isso são meios aritméticos. São meios que vão formar uma progressão aritmética. Bom, como é que a gente faz isso? Para eu formar uma PA, eu dependo da razão dela. E aqui eu estou focando na razão porque eu já tenho o primeiro termo. Então, a partir do primeiro termo, com a razão, eu formo uma PA. Então, para eu formar, ou para eu colocar, ou para eu interpolar, ou para eu inserir, que é tudo a mesma coisa, N termos aqui dentro, eu dependo da razão. Então, eu preciso encontrar a razão. Qual vai ser o valor da razão? Sendo a razão uma diferença constante entre os termos, a razão vai ser calculada da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui, ó, a diferença de um extremo ao outro, o AN menos A1, e isso vai ser dividido igualmente para achar a razão, porque a razão não é a diferença igual, ser dividido em partes iguais. Então, quantos termos nós teremos? Nós teremos N mais 1. Por que nós teremos N mais 1? Olha só, eu peguei o AN, que é o maior, e tirei o A1, não tirei? Quantos termos tem aqui? N. E o AN não é um termo? Então, eu tenho N mais 1. Portanto, ao fazer isso, eu consigo construir uma progressão aritmética inserindo números entre dois extremos. Temos um exercício para a gente colocar em prática aí, que é a questão número 5. Mas a gente precisa primeiro colocar um exemplo aqui mais simples, para você realmente entender, tá? Vamos colocar um exemplozinho aqui. Estão fazendo uma aplicação direta disso aqui, ó. Nós queremos inserir 5 meios, ou 5 termos entre 2 e 14, de modo, ó, para se obter uma progressão aritmética. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso? Para construir a minha PA a partir de um termo que eu já tenho, que é o primeiro 2, eu preciso saber a razão. Então, eu vou, para você entender aqui, ó, entre o 2 e o 14, vamos colocar quantos números aqui? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa razão vai ser determinada como 14 menos o 2, dividido por quanto? Quantos números eu vou ter daqui para lá agora, se eu tirei o 2? Eu vou ter 5, que é o N, são 5, mais 1? Exatamente, 5 mais 1. Então, vai ficar quanto? 12 dividido por 6. Vai dar quanta razão? 2. Será que a gente consegue encaixar certinho 5 números aqui? Vamos lá. Se a razão é 2 e o primeiro termo é 2, quem vai ser aqui o próximo termo? 2 mais 2? 4. Mais 2? Mais 2. Mais 2. Mais 2. Mais 2. Conseguimos encaixar 5 termos certinho entre os dois extremos. Tranquilo? Então, isso aqui você vai colocar em prática na questão número 5. Em prática. Como ela é grandinha, não por causa da parte da PA, mas por causa da inequação que vai aparecer aí, a gente resolve ela na próxima aula, tá? Então, coloca mais um aí para a gente finalizar. Pessoal, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, passar uma informação importante que vai ajudar vocês na montagem da resolução de questões, principalmente questões que envolvem triângulos. Mas é comum com polígonos, pentágono, heptágono. E eu não sei se você percebeu, mas os 3 exemplos que eu dei aqui são polígonos que a quantidade de lados é uma quantidade ímpar. Triângulo, pentágono e heptágono. O que eu quero colocar aqui para vocês é a representação mais adequada de termos aritméticos, principalmente quando você tiver uma quantidade ímpar de termos. Por favor, preste atenção. Preste atenção. Se nós tivermos 3 termos, não é que essa é a única maneira, mas é a maneira mais adequada para você resolver o problema que vai se apresentar. É você distribuir esses termos a partir de um termo central, chamando o termo central de x.
Quem está depois de x é o sucessor dele. Então, é x mais a razão. Mesmo que essa razão seja negativa, não esquece disso. E quem é que está antes? Quem é o antecessor? X menos a razão. Então, falou em questão de triângulo. Os três lados de um triângulo estão em progressão aritmética. Como é que você vai chamar os lados do triângulo? X menos R, x e x mais R. Beleza? Quanto a triângulo especificamente, tem uns bizus legais para a gente passar. Mas eu só falo isso depois. Agora não adianta passar. O que eu quero que você entenda, e você tem que tentar fazer assim primeiro, é usando a representação mais adequada para uma quantidade ímpar de termos. Então, por exemplo, se eu tivesse que representar 5 termos de uma PA, como é que a gente representaria? 5, Não. x, X mais 1, x mais 2, Não, x menos x 1. mais 1 não. X mais 1 se a razão fosse 1. É Ah, esse x mais a razão. E depois dele, seria quem? X mais 2 vezes a razão. Da mesma forma, você vai raciocinar antes. Antes eu tenho x menos r, e antes de x menos r? X menos 2r. Pronto, você entendeu a ideia. Só para finalizar e amarrar mesmo, se fossem 7 termos, como é que ficaria? X menos 3r, x menos 2r, x menos r. Aí vem o x, que é o termo central, e você coloca os outros 3 depois. X mais r, x mais 2r e, finalmente, x mais 3r. Beleza? Isso é importante, tá? Vai ajudar muito vocês.